Paz, queridos. Estou muito feliz de estar aqui nessa tarde e eu creio que Deus tem algo especial para nós nessa tarde, amém? Vocês podem tomar os vossos assentos aí, por gentileza. Sou o pastor Wagner, eu sou pastor da igreja Shalom, lá da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, e estamos com um trabalho ali já aproximadamente 7 anos. Deus tem, pela infinita misericórdia dele, nos abençoado naquele lugar e temos colhido frutos maravilhosos da presença de Deus ali, daquilo que Deus tem feito. É um trabalho que nós iniciamos do zero, né? Foi uma plantação de uma igreja e hoje, pela graça de Deus, nós estamos colhendo alguns frutos. Cremos que Deus tem mais ainda para derramar sobre nós ali naquele lugar, que nós temos declarado ali que aquele lugar vai se curvar aos pés de Jesus. Amém? Eu estou muito feliz assim pela recepção do pastor Adalto, sua família, sua esposa, sua igreja, a maneira que os irmãos têm nos recebido aqui. Ficamos muito felizes e cremos que Deus tem algo especial. Quantos creem que Deus tem algo especial nessa tarde aqui? Amém? Amém, queridos? Eu venho ministrando na minha igreja. Eu costumo dizer que a gente faz seminário, a gente estuda, né? Às vezes desenvolve, né, uma habilidade de desenvolver um sermão, um texto, uma aplicação, mas eu tenho aprendido assim nesses 11 anos pastoral, né, como pastor de igreja e 20 anos de ministério, que a gente precisa estar muito alinhado com a palavra que você está ministrando, ou seja, você precisa estar vivendo aquilo. E eu venho ministrando uma série de mensagens na minha igreja sobre alinhamento, hein? E o tema de vocês aqui também é bem interessante, né? Aperfeiçoando os santos. E eu creio que tem tudo a ver com aquilo que nós também estamos vivendo ali na Shalom em Porto Alegre. Eu creio que Deus tem algo especial para nós aqui hoje, amém, queridos? E eu quero dizer para vocês a importância que nós precisamos dar a essa palavra alinhamento. Amém? Nós precisamos estar alinhados. É interessante porque quem tem carro aqui sabe que é importante fazer o alinhamento e o balanceamento de um carro. Não é? Principalmente se você vai seguir uma viagem longa. E aquilo ali não é permanente. Tá? Com o tempo o negócio vai desalinhando. A gente, como pastor, também, a gente tem a igreja, a gente está pilotando, né, dirigindo ali, e com o tempo a gente começa a perceber, às vezes, que precisa passar por um processo de alinhamento, né, para que a segurança, o desenvolvimento daquela igreja seja saudável, não corra risco de acidentes, e assim a nossa caminhada também individual, como servos de Deus, como líderes, né, nós também precisamos nos alinhar. Constantemente nós somos exortados pela palavra do Senhor para nos alinharmos. Amém, queridos? Então nessa tarde eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre alinhamento. A importância de nós estarmos alinhados. A igreja do Senhor Jesus, nos dias em que nós estamos vivendo, é uma igreja que ela, em primeiro lugar, ela precisa discernir o tempo que ela está vivendo. Alinhamento é justamente isso, é você estar alinhado com os céus, recebendo revelação dos céus em relação ao momento que você está vivendo. O mundo hoje ele caminha para uma pós-modernidade e a igreja ela está sendo desafiada todos os dias diante de obstáculos, diante de situações diferentes, e essas situações elas não serão resolvidas apenas numa visão ou numa percepção intelectual. Mas eu creio firmemente, querido, que o Senhor, nosso Deus, Ele está além do tempo. Amém? Nós estamos no tempo. Ele está na eternidade. E eternidade é a ausência do tempo. Significa que Ele foi quem fez o tempo e Ele sabe discernir melhor o tempo que nós estamos vivendo. Por isso a igreja precisa estar alinhada com os céus para discernir esse tempo, para discernir esse momento. Amém? Eu quero ler um texto bem conhecido, Romanos 12, 1 e 2. Ele é um texto conhecido. E eu quero começar por ele, falando um pouquinho
Nos diz assim a palavra do Senhor lá em Romanos 2, 12 e 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então nós estamos falando sobre alinhamento. Alinhamento é você estar de acordo com os parâmetros dos céus. Lá nós ministramos uma mensagem também falando sobre alinhamento com os céus, e que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando hoje à tarde. E para nós entendermos o momento que nós estamos vivendo, queridos, nós precisamos de fato estar alinhado com os céus. Nós precisamos nos alinhar com o reino de Deus, com a visão dos céus. Porque diante de nós estão muitos desafios como igreja. Como líderes que somos, como servos do Senhor, como obreiros, como pessoas que estão aqui para fazer algo para Deus. Estamos aqui para estabelecer um reino. Nós estamos diante de muitos obstáculos. E é importante que nós venhamos a entender o momento que nós estamos vivendo. A igreja está vivendo um novo momento. A gente chama isso de pós-modernidade. E o que nós percebemos às vezes é que a igreja ela fica um pouco confusa diante das situações que surgem no dia a dia. Essa nova pós-modernidade que está ocorrendo. E o grande desafio da igreja nos dias de hoje é nós podermos enfrentarmos esses desafios sem perder a nossa essência. Sem perder aquilo que nós sabemos que não muda. As coisas, como nós fazemos as coisas, como que nós realizamos, como que nós ministramos a palavra, a forma de realizar, ela muda, mas a essência ela não muda. Mas diante de nós há muitos desafios, e por isso a importância de nós estarmos alinhados. De nós termos esse alinhamento, principalmente com os céus, com o reino de Deus, com a visão dos céus, com o Espírito Santo, para que nós possamos enfrentar esses desafios. A igreja hoje ela vive muitos desafios. Nós vivemos um período onde há uma revolução na área da comunicação que nos deixa bastante apreensivo. A gente percebe que as coisas estão mudando a cada dia. As pessoas se comunicam de maneira diferente. Hoje, com o advento do celular, nós estamos vendo assim as pessoas tendo uma comunicação mais rápida, mais constante. Entretanto, nós percebemos um distanciamento entre as pessoas. Não sei se você percebe isso. As pessoas hoje elas se comunicam várias vezes ao dia, mas ao mesmo tempo elas estão muito distantes. A gente percebe que alguém está de aniversário, você vai lá e manda uma mensagem de WhatsApp. Eu tenho o costume, quando a pessoa é muito próxima de mim, de ligar. E é impressionante a reação das pessoas quando você dá um telefonema no dia do aniversário. Porque elas não estão esperando mais isso. Até para você fazer uma ligação hoje, você antes manda um WhatsApp perguntando se você pode ou não ligar para a pessoa ou não. É ou não é assim? Os relacionamentos hoje são estabelecidos às vezes por rede social. Não é difícil você perguntar para alguém aí onde é que você conheceu seu esposo, a sua esposa, sua namorada. Diz, eu conheci na rede social. É ou não é? As relações estão mudando. As pessoas estão próximas e ao mesmo tempo estão distantes. As distâncias, elas diminuíram por causa dessa revolução da comunicação. Quando Abraham Lincoln morreu, a notícia da morte dele levou mais de 18 dias para chegar na Europa. Nos dias de hoje, se você estiver lá assistindo a televisão ou acessando um portal de internet, você vai ter a notícia instantaneamente. É um novo desafio. Como que nós vamos nos comunicar? Como que nós vamos tocar essa próxima geração? Eu lembro quando Deus me chamou lá de Brasília. Eu sou Shalom, mas eu sou AD Shalom, Assembleia de Deus Shalom. Aquela Assembleia de Deus mesmo do Reteté, viu, irmãos? Sou criado nessa Assembleia de Deus. Mas quando Deus nos chamou, eu e minha esposa, a mensagem que ele colocou no nosso coração era a seguinte: para que nós viéssemos a tocar a próxima geração. Porque eu sou de uma igreja
que eu amo muito, pertenço a ela, continuo ligado a ela, a essa igreja, mas uma igreja que ela parou no tempo. Falo isso com carinho porque é a minha igreja. Uma igreja que as pessoas estão envelhecendo e a próxima geração não está permanecendo. Porque faltou essa percepção para entender o momento que está vivendo. Lá em Lucas 12, Jesus diz para nós discernirmos o tempo em que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer que um dos dons pouco buscado pela igreja, mas de suma importância, chama discernimento. A gente quer muitos dons de cura, dons de milagres, dons de profecia, mas eu vejo a importância, principalmente nos dias de hoje, nós temos o dom do discernimento. Discernir o tempo que nós estamos vivendo. Então eu vim de uma igreja assim, eu sou de uma igreja assim. Quando nós plantamos o trabalho aqui, nós plantamos não perdendo a essência, porque essa igreja foi a igreja que me formou no sentido da minha vida espiritual, santidade, oração. Mas nós entendíamos que nós precisávamos tocar na próxima geração, porque essa geração ela está muito rápida, ela está evoluindo, ela está crescendo, ela está crescendo precocemente, conhecendo as coisas precocemente. Lembro um dia lá numa célula, estava eu e minha esposa, estava ensinando a minha esposa a ligar o celular na tela da televisão, né? Antes da célula, colocar um louvor, e ela não conseguia. E aí tem um menininho, filho do irmão, hoje é o nosso líder de célula lá, o Tiaguinho, 2 anos de idade, ficou alisando lá, tentando, ela largou o celular do lado do menino, o menino com 2 anos de idade, irmão, só passou os dedinhos e pum, ligou na televisão. Parece que ele já nasce com o dedo assim, com uma habilidade, vocês já perceberam? Eu olhei para minha esposa e disse assim, meu Deus. Então essa é a nova geração, é uma geração diferente. É uma geração, queridos, segundo um filósofo conhecido aí, Bauman, que escreveu um livro falando sobre a modernidade líquida, diz que é uma geração que num clique ela estabelece relacionamentos e num clique ela se divorcia. É muito rápido as coisas. É uma geração líquida porque ela se molda ao ambiente. Sabe o que é ser uma geração líquida? É uma geração que você pega o líquido, né? A água, e você coloca num recipiente. Se ele for quadrado, fica o quê? Se for cilíndrico, vai ficar? Porque é uma geração que não tem valores sólidos. Vivem aquilo que os dias de hoje nós falamos de relativismo. Tudo é relativo. Mas nós entendemos que Deus, Ele quer levantar uma geração sólida, amém, irmãos? Uma geração sólida que Ele não se adapta a ambientes. Pelo contrário, uma geração que influencia ambientes. Deus quer levantar uma geração alinhada com Ele, com os céus, que tenha esse discernimento, valores bem fundamentados. Nós estamos vivendo essas mudanças, nós estamos vendo essa geração que tem acesso a tudo, tem acesso à internet, tem acesso à televisão, tem acesso à luz elétrica, tem acesso a tudo que você pode imaginar. Eu lembro um dia que eu estava cortando o cabelo com um senhorzinho, eu nem sei se ele está vivo, e ele, 70 anos, ele era barbeiro, estava quase 90, e aí ele disse assim para mim, o pobre de hoje era o rico da minha época. Ele tem carro, ele tem água encanada, ele tem banheiro, ele tem luz, ele bebe Coca-Cola todo dia, porque eu sou de um tempo que a gente só bebia Coca-Cola final de semana. Quem é desse tempo, irmãos? E era um copinho para cada um, assim, ó. Vamos lá. Hoje eles nem bebem mais água, é Coca-Cola. Mas é essa geração aí. Mas é uma geração que tem tudo, e que alguns querem dizer que alguns desvios de comportamento é porque falta alguma coisa. Nesse sentido material, nesse sentido físico. Mas se você observar, eles têm tudo. Aí eu olho para a geração dos meus avós, minha avó criou 9 filhos, não tinha banheiro, não tinha luz elétrica. Meu pai até hoje tem uma certa repulsa à polenta, porque
porque era polenta no café, era polenta no almoço, era polenta. Mas todos os filhos se tornaram homens de bem. E aí que nós precisamos de uma geração que pense sobre isso. E por que essa geração está doente? Por que essa geração está doente emocionalmente? Eu, ano passado, ainda estava como vice-diretor, eu sou professor em uma escola, e toda semana tinha uma menina lá na minha sala, trazida pelo SOI, porque ela estava se automutilando. Toda semana tinha uma menina ou um menino com uma síndrome do pânico. Por que essa geração está doente? Emocionalmente. Para isso a igreja precisa ter o discernimento espiritual. Quantos querem ter discernimento espiritual aqui? Um dia eu falando sobre isso na escola, dando uma aula de sociologia, e um aluno perguntou, disse assim, qual é a solução? Eu digo, a solução é o seguinte, a solução não. Eu disse para ele, o diagnóstico é o seguinte, a geração dos meus pais, eles tinham pai e eles tinham mãe em casa. Essa geração falta paternidade, falta maternidade. E a igreja está aqui, meu irmão, para começar a ter esse discernimento, para que nós possamos tocar a próxima geração. Quem quer tocar a próxima geração? Eu preguei uma mensagem na minha igreja dizendo assim, a igreja que somos é a igreja que queremos ser. E eu disse para os irmãos lá, vocês estão preparados? Porque nós estamos falando, nós estamos anunciando, nós queremos ganhar esse bairro, nós queremos ganhar pessoas para Jesus. E quando a gente fala de ganhar pessoas para Jesus, que tipo de pessoas você acha que você vai ganhar? Você acha que vai entrar pela porta da igreja uma família perfeita, um casal perfeito, filhos perfeitos? Quem você acha que vai entrar pela porta daquela igreja ali? Será que nós estamos conseguindo discernir o tempo que nós estamos vivendo? Será que a igreja está conseguindo se alinhar com aquilo que os céus está determinando para essa última hora? Eu creio, irmãos, que Deus está levantando sim uma geração que vai ter esse discernimento, porque nós precisamos estar preparados para as pessoas que vão entrar pelaquela porta. Quantos creem que entrarão pessoas ali diferentes? E nós temos que ter discernimento espiritual para entender, para compreender e para ter uma palavra de cura, uma palavra de libertação e uma palavra de salvação. Porque é essa geração aí fora que nós precisamos ganhar para Jesus. Quando nós falamos de um mundo que está no pecado, quando nós falamos de um mundo que está perdido, quando nós falamos de um mundo, meu irmão, que está caminhando para o inferno, nós não estamos falando de famílias perfeitas, nós não estamos falando de casais perfeitos, de filhos obedientes, de filhos perfeitos, mas nós estamos falando de todo tipo de gente que talvez você nunca imaginaria que poderia estar sentado do teu lado aí na igreja. Mas se você realmente quer tocar a próxima geração, quer estar alinhado com os céus, você precisa começar a discernir o tempo que você está vivendo. Eu falei isso um dia na igreja, na outra semana, meu irmão, começou a chegar gente lá, pastor, de tudo que era tipo. De tudo que era tipo de gente. Casal de tudo que era tipo. Que a gente nem considera casal. E eu disse assim, irmãos, é essas pessoas que nós precisamos estar alinhados com os céus para poder discernir e para poder dar resposta para a vida delas. Amém? Quem quer estar alinhado com os céus aqui? Isso não significa, queridos, quando eu falo sobre isso e eu digo lá na igreja, não significa que nós iremos abrir mão dos nossos princípios, jamais. É isso que eu quero falar nessa tarde aqui. É como que nós vamos avançar, como que nós vamos conquistar, como que nós vamos tocar nessa geração sem perder os nossos princípios, sem perder a nossa essência, sem deixar de sermos sólidos naquilo que pensamos e não nos tornarmos líquidos, porque é isso que essa geração é, uma geração líquida. Mas Deus, Ele quer levantar uma geração sólida, uma geração que realmente está firme no Senhor. E tem uma palavra que define muito bem isso, a nossa questão de nós sermos sólidos. Tem uma palavra que o mundo ela deturpou, que o mundo aí, né, usa, que é a palavra radical. Radical. Eu gosto muito dessa palavra, eu tenho ministrado muito sobre ela. Radical. Mas para aí, pastor, o senhor estava falando agora mesmo, né, sobre receber pessoas e agora o senhor está falando em ser radical. Porque é uma palavra que o mundo deturpou. Quando você diz assim, eu sou radical, alguém já te olha meio estranho, olha lá. Mas você sabe a origem da palavra radical? Sabe o que significa radical?
é alguém que tem raiz. É alguém que tem profundidade. E sabe qual é o inverso da palavra radical? Superficial. Sabe o que significa ser superficial? Aquele que se preocupa apenas com a aparência. Nós vivemos a geração das aparências. A geração das selfies. A geração das imagens. A geração que tem vários aplicativos e que você tira uma fotinho e você fica bonito lá com os aplicativos. A geração que tira uma foto pela manhã sorrindo, mas ao mesmo tempo está dentro do quarto em depressão, chorando, pensando em tirar a sua vida. Essa é a geração que nós estamos vivendo. A geração que se preocupa com a imagem. A geração superficial. A geração que não tem profundidade. Deus, Ele não quer somente a imagem. Deus, Ele quer restaurar a imagem e a semelhança com o Senhor Jesus. Nós não queremos ter apenas imagem e aparência, nós queremos ter semelhança. Nós queremos estar próximos daquilo que é a verdade, que é Jesus. Para isso Deus quer levantar essa geração. Uma geração de pessoas sim radicais naquilo que pensam. Que não abrem mão. Pessoas que têm convicção daquilo que falam. Pessoas que têm firmeza. Pessoas que não se intimidam em expor as suas ideias. Porque a maneira que o mundo tem se colocado diante da igreja é isso, é tentar intimidar a forma de você pensar. Querido, não há problema nenhum de você expor a maneira de você pensar. Eu trabalho num ambiente onde as pessoas pensam diferente de mim, mas eles me respeitam, porque eu tenho um posicionamento muito firme naquilo que eu acredito, porque eu sou sólido, eu não sou líquido, eu não me adapto ao ambiente onde eu estou. E é essa geração que Deus quer levantar, uma geração sólida, uma geração radical, uma geração que tem princípios. Amém, queridos? Uma geração que esteja alinhada com os céus. E quando nós falamos de ser radical, de ter raiz, a Bíblia já compara. A Bíblia diz que o crente é como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, que dá o seu fruto na estação própria. Por quê? Porque uma árvore tem o quê? Raízes. Por isso nós somos comparados com árvores. E tudo o que nós fizermos prosperará. Ter raiz, ter profundidade, estar plantado junto a ribeiros d'água, isso significa junto à fonte que é Jesus, significa, meu irmão, avançar, significa prosperar, amém? Deus, Ele quer nos alinhar nesse sentido. Deus, Ele quer nos alinhar nessa forma de nós vivermos nesse mundo sem nos contaminar, mas abraçarmos essas pessoas que estão chegando. Essas pessoas, aqueles vizinhos, aquelas novas formas de relacionamento que está adoecendo a sociedade, que está levando ao suicídio. Na segunda-feira você vai ver estatística de pessoas que morreram em acidentes de carro. Você vai ver estatísticas de pessoas que morreram assassinadas. Vocês vão ver estatística, talvez até de enfermos que morreram durante o final de semana. Mas você jamais vai ver uma estatística de alguém que cometeu suicídio. Mas eu posso te afirmar, querido, que é muito mais assustador do que daquelas estatísticas de pessoas que morreram na estrada. Sabe por quê? Porque as pessoas, apesar de ter uma suposta liberdade, estarem vivendo e usufruindo de muitas coisas, elas têm um vazio existencial, que somente nós, como igreja, podemos dar resposta para eles. E é essa geração que Deus quer levantar, uma geração radical, uma geração que esteja alinhada, uma geração que discerne o tempo, que discerne o momento que está vivendo, que discerne a situação que está vivendo. Uma geração, querido, como eu falei para vocês aqui, que ao mesmo tempo que discerne, ao mesmo tempo que consegue compreender, que consegue dar resposta, que consegue acolher e que consegue falar a verdade, e é radical, é uma geração que entende que não é na força do seu braço que ela vai conquistar vidas para Jesus. Ela entende que precisa estar fluindo na unção do Espírito Santo. Quem quer fazer parte dessa geração? Nós podemos ter tudo aqui. Nós podemos e devemos ter tudo. Nós devemos investir em tudo que nos é possível fazer. Nós temos que investir no treinamento dos nossos líderes. Nós temos que investir em equipamentos, nós temos que investir em conforto. Lá na minha igreja eu invisto em conforto, eu tento investir em equipamento de som, eu invisto nos meus líderes. Eu sei que tudo isso é importante, mas tem uma coisa, querido, que nós precisamos entender. Para estar alinhado com os céus, nós precisamos entender a importância do Espírito Santo na igreja.
Sem o Espírito Santo nada vai acontecer. Sem esse alinhamento profundo com Deus, sem esse alinhamento profundo com os céus, nada vai acontecer. Nós podemos fazer tudo, nós podemos treinar, nós podemos estudar, nós podemos procurar os melhores. Aliás, às vezes nós estamos buscando os melhores métodos, às vezes nós estamos buscando os melhores recursos, nós estamos buscando as melhores formas de publicidade, e não é errado. E nós também estamos buscando as melhores formas de arrecadar recursos financeiros para investir na obra, também não é errado. Entretanto, querido, Deus está buscando homens melhores em oração. Deus está buscando homens melhores em quebrantamento. Deus está buscando homens melhores em dar liberdade ao Espírito Santo. Isso não muda. A gente faz diferente. A gente muda a liturgia. Mas a essência continua a mesma. Estar alinhado com os céus é entender isso. É entender que a essência não muda. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: a essência não muda, querido. A essência não muda. Se você chegar lá na minha igreja, você vai ver, tem luzinha. A gente apaga a luz. Um dia, uma moça levou o pai, né, para visitar a igreja. E eu muito ansioso, né, a moça, ela ministra no louvor. E eu perguntei assim, e o teu pai gostou do culto? E ela disse, sim, gostei, gostou sim. Adorou, pastor. Se sentiu muito em casa. Eu disse, é mesmo? Ele é segurança de um bailão. Então ele se sentiu muito em casa. Disse, amém? Amém. Está frequentando lá a igreja, glória a Deus. Então, querido, não muda, mas tem uma coisa que a gente não muda lá na Shalom, a essência. A gente discerne o tempo, a gente discerne as pessoas, a gente discerne os relacionamentos, a gente discerne a revolução tecnológica, a maneira de fazer as coisas. A gente procura ser radical nos princípios, naquilo que aprendemos, inclusive isso. E nós entendemos a importância do Espírito Santo. Bom, sou um pastor de origem assembleiana, né, irmãos? Gosta desse negócio de reteté. Nasci no meio do fogo. Nasci no meio do movimento pentecostal. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Era assim. Eu lembro de meu avô um dia dizer, ele chegou num culto, eu era criança, e ele, antes de começar o culto, saindo de casa, ele olhou para nós assim, hoje Jesus vai batizar 15 com o Espírito Santo. Jesus batizou 15 com o Espírito Santo. Então essas coisas não mudam. Estar alinhado com os céus não significa que você vai receber só coisas novas, discernimentos novos. Não, às vezes coisas que nós perdemos na essência, que não mudam. Como, por exemplo, uma vida de oração. Sem oração nada vai acontecer também. Nesse negócio eu sou chato, nesse negócio eu sou... Lá na minha igreja eu digo para eles, vocês vão morrer me ouvindo falar disso. Sou repetitivo. Sem oração, meu querido, nada acontece. E muitas vezes nós focamos em outras coisas e perdemos esse princípio, essa essência que é a oração. Viver uma vida de oração. A Bíblia diz que nós temos que ter, Judas 20 diz assim, a oração no Espírito. Ter uma vida de oração contínua, constante. Aquela igreja, a igreja primitiva que queria o despertamento, o avivamento do Espírito Santo, é uma igreja que Jesus chegou para eles e disse assim, 500 testemunhas. Permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. 500 discípulos. Mas no dia que desceu o Espírito Santo tinha só 120. Eu não sei quem era o pastor ali. Mas olha, irmão, tu começar uma congregação com 500, depois de 10 dias tu ter só 120, é uma perda, não é, pastores? 380 ovelhas, Mas aqueles 120 ali, queridos, eles receberam uma ordem de Jesus para permanecer em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E Jesus não disse, será em 21 dias, será em 40 dias. Ele disse, até que do alto sejais revestido de poder. Eles não sabiam quantos dias eles tinham que ficar ali, mas eles tinham uma certeza. Naqueles 500, 120 tinham uma certeza. Se Jesus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu brinco que se o Espírito Santo não tivesse descido lá em Jerusalém e fizesse uma escavação arqueológica dos dias de hoje, lá onde está o cenáculo, você ia encontrar os esqueletinhos lá dos nossos irmãos de joelho, porque eles confiavam naquilo que Jesus tinha falado. Eles estavam dispostos a ficarem lá até que do alto eles fossem revestidos de poder.
Era uma igreja que entendeu a importância da oração, da busca. Quem quer o Espírito Santo aí na sua vida? Tem que ter oração. Eu sou de uma família de oração. Eu já contei isso em alguns lugares. Meu avô é um homem de oração, minha avó era uma mulher de oração. Me criei, indo para casa pastoral no interior do Rio Grande do Sul. Todas as férias ia todos os netos. Vovó colocava todo mundo lá de joelho. Orava um pouquinho, depois ela dava uns lápis de cor e ela ficava orando. Vovó orava 2, 3, 4 horas. Até hoje eu lembro as línguas estranhas da minha avó orando. Ela não sabia ler, irmãos. Ela pegava aquela caixinha de maná, pedia para cada neto tirar um versículo e ler para ela. Ela era esposa do pastor. Eu brinco com a história da vovó, que a vovó, apesar de ser analfabeta, uma mulher de oração, era uma mulher muito sábia. Morava na casa pastoral, seguidamente aparecia uma irmã lá para visitar a esposa do pastor. Aí vocês imaginem o que essas irmãs às vezes traziam, né? Aquilo que pastor tem pavor, fofoca. Aí viu uma irmã lá e dizia assim, para a irmã Júlia, que era minha avó, disse: pastor, a senhora nem sabe quem eu vi fazendo tal coisa. A vovó escutava atentamente. E depois que ela terminava de dar todo o relato, a vovó dizia assim: irmã, a Bíblia diz que nós temos que orar. Vamos ali para o quarto e vamos orar. E aí, irmãos, era 3 horas de oração. De joelhos. Terminava de orar, a vovó dizia assim: se tiver mais algum assunto, pode vir que nós vamos orar. Irmão, era curado da fofoca. Vovó desenvolveu um método para a cura de fofoqueiros. Era assim que vovó cuidava dos fofoqueiros na igreja. 3 horas de oração. Por cada fofoca denunciada, exposta, vamos orar. Nunca mais as irmãs ou irmãos, nunca mais apareciam mais. Vovó orava tanto que um dia meu avô estava no gabinete pastoral. Do gabinete pastoral você enxergava a casa pastoral. Vovó tirava as manhãs de oração, 12:30, 1h da tarde ela começava a fazer o almoço interior. Um dia vovô se distraiu lá, olhou para a janela, não viu ninguém na cozinha. Já era 1:30 da tarde. Ele estranhou, desceu, foi até a casa pastoral. Quando ele chega no quarto, quem ele encontra? Vovó de joelhos. Jesus recolheu ela de joelhos orando. E essa é a essência que eu aprendi. Sem oração nada acontece. Isso não muda, meu irmão. Isso não precisa uma grande mensagem, isso não precisa uma mensagem na hermenêutica, nem na homilética e nem no omelete, como eu digo lá na igreja. Isso precisa de uma vida prática. Se queremos estar alinhados com os céus, nós precisamos ter uma vida de oração. A oração, ela é fundamental para a igreja. Pela palavra nós vamos tocar e nós vamos mover as pessoas nesse mundo. Mas pela oração nós vamos tocar e mover os céus. Quantos estão entendendo aqui nessa noite? A igreja precisa voltar a esses primórdios. Lá na Shalom nós começamos a obra, poucas pessoas. Eu tive cultos lá, pastor Adalto, com 3 pessoas. Tinha 3 pessoas na igreja. O André ainda conheceu o local que ficava numa sobreloja. Lugar horrível de chegar, né, irmãos? Imagina, eu orava tanto para as pessoas olhar para cima e subir. Né? Mas não tinha muita gente. 3 pessoas no culto. Sabe que é você chegar, sair de uma igreja, vir para o Rio Grande do Sul para plantar uma igreja estruturada lá em Brasília. Quando eu chego aqui, minha esposa, 2 semanas, ela entra quase que numa depressão. Eu disse: o que nós vamos fazer aqui? Lá em Brasília, ela tinha um conjunto ainda de mulheres que cantavam, era quase 40, 50 mulheres. Chega ali, não tinha nem louvor. 3 pessoas dentro da igreja. Teve cultos que nós chegamos, fechamos a porta, vamos embora. Tinha uma irmãzinha, até hoje ela está lá, uma benção, irmã Sulimar. Ela sentava no último banco, ela chegou junto comigo na igreja. Aí ela começou a assistir os cultos, a igreja ficava na frente do condomínio dela, muito cômodo para ela. E ela começou a frequentar a igreja, disse: ó, pastor, estou muito feliz, essa igreja é bem na frente da minha casa, não preciso pegar ônibus. Todo culto, estava lá a irmã Sulimar, minha esposa, 1 ou 2, 3, 4, 5. Terminava o culto, eu ia até ela, cumprimentava. O dia que nós saímos do local onde nós éramos e agora onde nós estamos, muitas pessoas, graças a Deus, ela chegou para mim e ela confessou, disse: pastor, lembra quando o senhor estava lá na galeria? Eu disse: sim.
Eu tenho que confessar uma coisa para o senhor. Todo culto, quando o senhor ministrava, e eu olhava a igreja vazia, 2, 3 pessoas dentro, o senhor vinha na minha direção, eu disse assim, ele vai chegar em mim e vai dizer que vai fechar a igreja. Hoje ele desiste. E eu chegava lá e dizia assim, e aí, minha irmã, firme? Ele ficava me olhando, em estado de choque. E eu dizia assim, pior que eu tinha uma colega no trabalho que eu falava tudo para ela. Quando eu chegava, eu dizia assim, e o homem não desistiu? Não, está firme lá. Olha, está firme. Ontem eu tinha certeza, tinha só 2 dentro da igreja que ele ia desistir. E aí nós começamos a orar, começamos a entrar em oração. Chegou um momento da minha vida, disse, Deus, o que eu vou fazer? Já estou usando MDA, já estou usando tudo, mas tem que orar. Comecei a orar, comecei a buscar, né, mais intensamente. Estabeleci um tempo de oração na igreja, 1, 2 pessoas, vamos orar, pessoas que estavam firmes, às vezes tinha 5, daqui a pouco tinha 2, mas eu coloquei aquilo no meu coração que só tinha uma maneira, Senhor, eu quero me alinhar com os céus através da oração. E ali começamos a orar, irmãos. E hoje nós já temos essa oração lá na igreja, nós orávamos no início 1 hora, agora nós estamos orando 2 horas, e o meu sonho ainda é nós orarmos 24 horas naquela igreja. Todas as manhãs, das 6 às 8 da manhã. Há um grupo de 30, às vezes chega a 40 irmãos na igreja orando, firmes. E eu olho para eles e vocês são colunas de oração nessa igreja. Fora aqueles irmãos que não podem ficar todo o tempo, mas que já estão desenvolvendo o hábito de antes de ir para o trabalho, dar uma passada na igreja e tirar um tempo de oração. Essas coisas elas nunca vão mudar, essa essência não muda, e isso a igreja precisa manter sempre, seja o tempo que for, seja os desafios que forem, só iremos nos alinhar com os céus com uma vida de oração. Amém, queridos? Uma vida de oração. O fluir do Espírito Santo, dar essa liberdade para o Espírito Santo, é outro aspecto fundamental. O Espírito Santo, ele quer agir na igreja. Nós, através de um evangelismo, através das estratégias que colocamos em prática, nas casas, né, nas estratégias de evangelismo na rua, nós vamos transformar o mundo. Mas, querido, isso é evangelismo. Avivamento, sabe o que significa? O Espírito Santo agindo na igreja, transformando a igreja. Quantos estão entendendo aqui? E se nós queremos estar preparados, alinhados com os céus, para os novos desafios dos dias de hoje, nós precisamos de um mover sobrenatural do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nada vai acontecer. E é isso que muitas vezes nós perdemos essa noção. Eu costumo dizer às vezes que nós temos muita promoção com pouca oração. Ou nós temos muita promoção sem nenhum Espírito Santo. Ou sem nada do Espírito Santo. E eu quero dizer uma coisa aqui para você nessa tarde. A primazia maior em uma igreja chama-se Espírito Santo de Deus. Ele tem que governar tudo, ele tem que estar no controle de todas as coisas. Eu, como pastor, sou confrontado todos os dias. Eu, diante do Espírito Santo, eu já disse, Espírito Santo, o Senhor tem primazia nesse lugar. Amém, queridos? O que nós podemos levar 100 anos, 50 anos, 30 anos, 5 anos, o Espírito Santo pode fazer em 15 minutos. Ele pode fazer em 15 minutos. Eu fico impressionado, eu convivo com pessoas muito simples. Eu tenho intercessores muito simples, irmãos, que não falam problema, eles falam problema. Eles não falam bênção, eles falam benção. Mas pensa pessoas que têm intimidade com o Espírito Santo. Pensa pessoas que você vê alguém assim que chega diante deles, alguém formado, alguém intelectualmente preparado, e que já foi evangelizado, já esteve em várias igrejas, mas aí chega diante dessa pessoa, muito simples, mas totalmente rendida ao Espírito Santo de Deus, e você vê o Espírito Santo fazendo uma obra tremenda ali. Eu tenho uma intercessora que sempre está intercedendo por mim há muitos anos. Esses dias eu estava lá na casa dela, chegou uma moça, e a moça chegou lá, e uma moça intelectual, uma família muito abastada, uma família muito rica, e a mãe junto, e formada, falava inglês fluentemente, e lá estava essa senhora, muito simples, muito simples. E ela disse, eu já estive na igreja tal, já ouvi o pregador tal, já ouvi o pastor tal, e a moça assim firme, e eu olhando para ela. De repente o Espírito Santo tomou essa senhorinha. Essa moça desmanchou diante dela. Porque o Espírito Santo, ele faz coisas que nós jamais poderemos fazer.
Sem o Espírito Santo nada acontece. Lá na Shalom tem dito, olha, nós vamos nos esforçar pelo melhor, nós queremos o melhor para essa igreja, mas tem uma coisa que nós não vamos abrir mão, é da presença do Espírito Santo de Deus. Ele tem que fluir no nosso meio, ele tem que ter liberdade. Nós temos tido cultos maravilhosos lá, nós temos tido cultos, cada culto assim, nós temos sentido a presença do Senhor. Temos visto pessoas sendo tocadas, pessoas entrando pela porta. Nós temos orado pela manhã, dizendo, Senhor, quando as pessoas passarem por aquela porta ali, que elas sejam tocadas pelo poder do Teu Espírito. Nós temos visto isso, pessoas sendo tocadas. Foi esse domingo, tinha um jovem da nossa igreja ministrando. No final da ministração, ele passou para mim, eu fiz um apelo. O Espírito Santo me direcionou, disse, Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer aqui? E aí ele me tirou, não tinha nada a ver com a mensagem, irmãos. Eu disse, olha, pessoas que estão aqui com espírito de depressão, passem aqui à frente, que o Senhor vai libertar vocês hoje. No meio do culto tinha entrado duas moças, uma moça entrou com um capuz assim, no meio do culto, sentou no último banco. Irmãos, quando eu fiz esse apelo, essa moça veio desesperada para frente. Quando eu comecei a orar por ela, eu comecei a repreender aquele espírito de morte na vida dela. Ela começou a gritar, ela caiu possessa ali. Quem faz isso, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Pessoas depois testemunhavam, pastor, olha, eu vim na igreja aqui, era meu último dia de vida, era minha última alternativa. O Espírito Santo, não é o pastor vai, não é a igreja Shalom, é o Espírito Santo tendo primazia na igreja. É Ele que precisa ter liberdade, estar alinhado com os céus, irmãos. É entender o lugar, a soberania de Deus e do Espírito Santo sobre a igreja. Você que é líder lá, de aprisco, é aprisco, né, que se chama aqui, você está lá, irmãos, os meus líderes lá, pastor, os mais simples, eles têm aprendido a dar liberdade para o Espírito, não são os preparados intelectualmente, são aqueles que dão liberdade. Eu costumo dizer que eu observo, às vezes na oração pela manhã, aqueles irmãos simples que estão chegando, e que já estão sendo treinados, estão começando as suas células, lá nós chamamos de célula, e Deus está usando eles de uma maneira tremenda. Tem uma senhora agora que chegou na nossa igreja, que eram meus vizinhos, que estão liderando a célula que era na minha casa. Eu orei por ela um dia, o marido chegou desesperado na porta da minha casa, assim, ó, ela está possessa lá dentro de casa. Quando eu entrei, lá no quarto onde ela estava, quando ela me viu, ela estava endemoniada, ela me viu, ela caiu. Pastor! Aí oramos, trouxemos, começaram a congregar conosco. Hoje ela está liderando a minha célula, até o brinco lá na igreja, né? Porque eu liderava a célula, aí esse ano eu resolvi passar para eles, né? E a minha célula de 6 pessoas, passou para 25 pessoas. E eu disse, o problema era o líder de célula mesmo. Muito problemático, mudamos a liderança. Mas sabe quem é que está arrastando todo mundo? Essa irmã simples lá está arrastando todo mundo, evangelizando os vizinhos, evangelizando no ônibus. Esse dia ela bateu lá em casa, tinha um vizinho, o vizinho tinha tido um ataque epilético. Estava ela orando lá de joelho, pastor, vem cá, a gente foi lá orar, já estão frequentando a célula também. Mas na simplicidade, na inocência, a liberdade para o Espírito Santo faz toda a diferença. Quem quer estar alinhado com os céus aqui? O alinhamento, meu irmão, parte de nós nos esvaziarmos. Essa é a parte mais difícil para nós. Nós somos cheios de coisas, nós somos cheios de nós mesmos, nós somos cheios de pretensão. E quando eu falo isso, eu não falo por ninguém, eu falo por mim. Nós somos cheios de pretensão. Mas o segredo de estar cheio é primeiro se esvaziar. A pastora citou aqui a passagem daquela mulher que trazia os vasos, né? Quanto mais vasos vazios, mais o Senhor enchia. Quantos vasos querem estar vazios aqui de si, para ser cheios do Espírito Santo? Amém, queridos? Estar alinhado com os céus é fazer a diferença. Você quer fazer a diferença aqui em São Leopoldo? Quem quer ver São Leopoldo mudado, transformado? Eu creio, meus irmãos. Eu creio, pastor Adalto, que através da sua igreja e das demais igrejas, mas eu digo para o senhor hoje, através desse povo que está aqui, querido, olha para essa volta, que é o que eu faço lá na minha igreja, desde que eu tinha 3 pessoas, eu dizia, olha para esse bairro, olha para as pessoas, não se conforme, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Vocês podem fazer a diferença nessa cidade, eu creio. Eu creio que essa igreja pode fazer diferença. Você crê? Quantos creem aqui que essa igreja pode e vai fazer a diferença? Amém, queridos? Deus quer fazer desse lugar aqui um lugar onde as pessoas encontram refrigério para a sua alma. E você é escolhido de Deus, meu querido, que está aqui nessa tarde, para ser cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade de Deus.
Deus quer fazer você fazer a diferença lá na sua casa. Amém? Deus, Ele quer te usar com autoridade, Ele quer te alinhar. Talvez você entrou aqui nessa tarde não achando que há possibilidade de você se alinhar com os céus. Eu quero te dizer, eu sou um improvável e eu tenho vivido os melhores dias da minha vida por estar alinhado com os céus. Deus quer te alinhar com os céus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Irmãos, eu sou uma pessoa que gosta de estudar avivamentos. Não sei se essa é a raiz de bleia, mas eu gosto. Um dos avivamentos que mais me impressiona é o da Rua Azusa. E tinha uma coisa interessante, que uma vez eu fazendo um estudo sobre a Rua Azusa, me chamou a atenção, aquilo me marcou, que era a percepção daqueles irmãos que estavam buscando o avivamento. Eles tiveram contato com o avivamento de Gales, e eles começaram a buscar, porque eles sentiam que algo Deus queria fazer. Mas a percepção daqueles líderes lá, que estavam liderando aquele movimento, era o seguinte: quais são os próximos passos do Espírito Santo? Sabe o que significa isso? Não era eles que estavam ditando as regras para o Espírito Santo. Eles estavam querendo estar nas pegadas do Espírito Santo. Uma igreja que quer ser avivada é uma igreja que quer estar nas pegadas do Espírito Santo. Amém? Sabe aquele avivamento? Alguns dizem que alcançou, através do avivamento da Rua Azusa, 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas. Hoje há um mover no mundo. Porque quando William Simon estava orando um dia, e cessou-se aquilo que estava ocorrendo na Rua Azusa, Deus falou para ele, diz: olha, Simon, se encerra aqui esse momento, mas daqui 100 anos, haverá um novo mover sobre esse mundo. Coincidentemente, nós estamos vivendo essa época dos 100 anos. Eu quero viver esse avivamento. Eu não quero perder esse mover do Espírito. Sabe, irmãos, ali eles oravam, os cultos duravam 24 horas. 24 horas. Pessoas a 1,5 km da igreja estavam chegando, elas eram impactadas e caíam. Jornalistas do mundo inteiro vinham para fazer matérias, para refutar o que estava acontecendo ali na Rua Azusa. Quando eles chegavam lá, eles eram tocados pelo Espírito Santo. Eles eram impactados pelo Espírito Santo. Desse avivamento, grandes igrejas surgiram, movimentos pelo mundo todo. Movimentos pelo mundo todo. A minha igreja, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles estiveram no movimento da Rua Azusa. E vieram para Belém do Pará ali para começar uma obra. E começaram a denominação Assembleia de Deus. Homens que tinham fogo do Espírito que queimava dentro do seu coração. Estar alinhado com os céus é entender a importância do Espírito. A Bíblia diz, meus irmãos, que nesses últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Amém? Quantos querem viver essa intensidade do Espírito sobre a sua vida? Talvez você começa a participar da igreja, você começa a passar o tempo e você começa a esfriar, você começa a se tornar às vezes até um religioso. Às vezes você tem muito sucesso. Eu costumo dizer para os meus líderes que muito sucesso é um problema. O fracasso ele é o melhor conselheiro para qualquer pessoa. E aí você começa a achar que você é que faz. Não somos nós que fazemos nada. Quem faz é o Espírito Santo através de nós. Nós somos, como diz o pastor Mário, só os mensageiros. Só aqueles que vêm trazer. E essa é a palavra que eu venho trazer para vocês hoje aqui nessa tarde. O Senhor quer alinhar a vida de vocês com o Espírito ainda mais. Porque Ele tem um grande mover. Quando vocês estavam louvando aqui, que na hora que eu desci aqui, pastor Adalto, eu senti algo diferente aqui nesse lugar na hora da adoração. Eu disse, essa igreja tem algo diferente aqui. Tem algo muito diferente. Só que não é só isso que Deus quer para vocês, Deus quer mais. Deus quer incendiar esse ambiente. Você tem uma vida só para queimar, e o Senhor quer queimar essa vida. Quem quer queimar na presença do Senhor? Aleluia. Homens de Deus se levantaram sobre a nação. Homens de Deus levantaram-se nesse mundo.
grandes pregadores. John Wesley, o grande avivalista que incendiou a Inglaterra. Jonathan Waldberg, um homem que orava 5 horas por dia. Ele ia para um lugar lá, no meio do mato, e ele buscava a presença de Deus. O homem que pregou um sermão que as pessoas tinham a impressão que estavam caindo no inferno. John Wesley passou por um lugar uma vez pregando. 20 anos depois, alguém passou por aquele lugar e foi até um bar e pediu uma bebida alcoólica. E ele diz assim: aqui não se vende mais bebida alcoólica. Ele disse: como assim? Há 20 anos atrás, John Wesley passou pregando aqui. Havia mudança, havia transformação. Que tipo de avivamento você quer viver? Quem quer ter sua vida incendiada pelo Espírito? Feche os teus olhos onde você está. Levante as suas mãos aos céus. Queria convidar, com a autorização do pastor, o Ministério de Louvor. Nós somos mensageiros. Viemos trazer uma palavra. Quando pregamos uma palavra, eu tinha um amigo que ele dizia: quando estamos pregando, nós estamos bombardeando o inferno. Nós estamos derrubando resistências, nós estamos derrubando fortalezas. Nós estamos indo até os corações mais duros. Quando eu falo sobre isso, eu lembro de Finney pregando 28 dias para uma plateia que não queria ouvi-lo, sem apelo, mas no último dia, pela sua perseverança, aquela plateia se rendeu ao poder da palavra que ele estava ministrando. Nessa tarde, querido, Deus, Ele quer mover o seu coração. Precisamos nos alinhar com o céu. O que você precisa para se alinhar com os céus? Precisa se esvaziar? Precisa de mais oração? O que você precisa para se alinhar com os céus? Eu vou fazer uma pergunta que eu fazia há muitos anos atrás e eu parei de perguntar. Mas um dia o Espírito Santo disse assim para mim: comece a perguntar isso para o meu povo. E eu me surpreendi na minha igreja. Quanto tempo você não fala em línguas estranhas? Quanto tempo você não fala em mistérios com Deus? Qual foi a tua última experiência com o Espírito Santo? Como é que você está vivendo sem o Espírito Santo? Sem o toque do Espírito Santo? Sem o mover do Espírito Santo? Eu tenho uma notícia para você nessa tarde. O Espírito Santo, ele está gemendo pela tua vida. O Espírito Santo, ele está gemendo por você hoje. Você era uma tocha na mão do Espírito Santo. Você era uma flecha na mão dele. Você incendiava, mas sei lá, por algum motivo você foi esfriando. Mas o Senhor hoje, nessa tarde, Ele te chama porque Ele quer te alinhar. Ele quer te alinhar porque você não está correndo, você não está andando como deveria, porque você não está alinhado. Mas hoje o Espírito Santo vem sobre este lugar e vem sobre a tua vida. E Ele quer te alinhar aí onde você está. Aleluia, aleluia, aleluia. Comece a glorificar o Senhor aí onde você está, meu irmão. Comece a exaltar a presença do Rei dos Reis. Nós estamos aqui através da nossa oração, através da nossa adoração, construindo um trono para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo, para que Ele venha nesse lugar e se assente. Aleluia. Quem concorda comigo pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor. Dizer: Espírito Santo, vem, te assenta em nosso meio. Queremos ser dirigidos, queremos saber quais são os teus próximos passos para São Leopoldo. Diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, quais são os teus próximos passos para São Leopoldo? Espírito Santo, quais são os teus próximos passos para a Igreja Brasil aqui, para a Igreja Brasil para Cristo? Diga: Espírito Santo, quais são os teus passos para a Igreja Brasil para Cristo aqui em São Leopoldo? Nós queremos ser guiados aonde nós estamos. Cada ponto, pastor, cada casa, cada morada de um servo do Senhor nessa igreja precisa ser incendiado nessa cidade. Oh, 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 Espírito Santo,
Aleluia. Comece a adorar Ele e dizer: vem, vem, vem Espírito. Vem Espírito. Diga: vem Espírito, eu quero ter discernimento do tempo presente. Vem Espírito, vem Espírito, eu quero ser radical. Vem Espírito, eu quero ser sólido. Vem Espírito, eu quero ser avivado. Comece a clamar, meu irmão, clame. Clame, clame, clame. Oh, oh. O Espírito Santo passeia em nosso meio. O Espírito Santo passeia em nosso meio. Receba o toque do Espírito aí onde você está. Vai Espírito, começa a tomar posse. Começa a tomar posse. Diga: Espírito Santo, toma posse da minha vida, Espírito Santo. Vem, 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 vem. Oh, os céus estão abertos. O Senhor quer mover esse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Comece a adorar onde você está. E diga: vem, vem, vem. Oh, em nosso coração. Oh Deus, venha mover a nossa fé. na em Deus, grande Deus. Oh, o Espírito Santo está tomando a posse da tua vida agora, aí onde você está. Que esse fogo comece a queimar dentro de você. Que essa chama, a chama do Espírito, Ele vai te colocar em crise hoje. Aleluia, Ele vai te tirar da inércia. Ele vai te tirar do ostracismo. Aleluia, você vai virar uma tocha na mão dEle. Oh, da bagaçuda da bastuída. O teu reino vem. Cheio, cheio, cheio. Nossa fé Oh, no cheio, cheio, cheio. Deus. Começa a ser cheio da glória aí, meu irmão. Oh, Espírito Santo, vem, vem sobre o teu povo. Vem sobre a tua igreja. Vem sobre a tua igreja. Vem, vem, vem. Oh, Espírito Santo, começa a instrumentalizar. Começa a capacitar. Que se abra o céu. O teu reino vem. Oh, céus estão abertos. O Espírito Santo está gemendo pela tua vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Teu reino Oh, vem. oh, 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 oh. Nossa fé. Ele bagaçuda na balabas. Nosso Deus. Que os céus fechados se abram. Cante. O reino venha mover. A nossa fé e esperança Cante. estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados Olha os céus abertos aí. Cante. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, Oh, grande Deus. aleluia, aleluia. 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 Coloca a mão no teu coração aí. Você que está sentindo o coração meio frio. Agora você que está sentindo essa chama queimando aí dentro de você. Você está sentindo essa chama queimar, queimar. Senhor, eu quero queimar. Eu tenho uma vida só para queimar. E eu quero começar a queimar na tua presença. Oh, oh, aleluia. 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 Glória a Deus.